pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal. Nós estamos hoje aqui com o Clodoaldo Paizinho, né? Nós viemos aí conversar um pouquinho mais. Já antecipadamente, eu vou falar agora, para vocês não esquecerem, e no final eu falo de novo também. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá? TikTok, Instagram, Facebook. Lembrando também que nós vamos pedir aqui pro nosso marketing deixar aí na tela para vocês o QR Code do nosso WhatsApp VIP. Isso mesmo. Então agora você tem a oportunidade de ficar por dentro de todos os assuntos, todas as novidades, tudo aquilo que a autoescola tem de informação para estar soltando aí, nós estamos colocando lá nesse grupo VIP, tá? Então não perde tempo, já escaneia aí o QR Code, tá bom? E bora lá para mais um podcast. É isso aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui para apresentar algum conhecimento, algum conteúdo aí para todos os nossos clientes, nossos ouvintes. E se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que pode servir até mesmo de tema para que a gente possa estar gravando novos vídeos aí, tá bom? Acompanha a gente aí. É isso aí, pessoal. Hoje eu vim trazer um tema para vocês aqui bem bacana. Pra quem não sabe, primeiro eu vou contextualizar o pessoal aqui, né, Paizinho? Pra quem não sabe, o Paizinho, além de ser empresário, né, e tudo mais, o Paizinho, ele é cristão também. Então, hoje eu vim trazer esse tema aqui pra gente, que eu acho que é um tema, assim, bem... Às vezes ele acaba trazendo bastante controvérsia, né? O pessoal distorce bastante coisas e tudo mais. E aí a gente veio aqui falar sobre hoje a questão de dinheiro e fé, né, Paizinho? Como que esses dois andam junto, né? Você que é uma pessoa cristã, que hoje não vou dizer prosperamente, vamos dizer que está próspero, né? Ainda não está milionário, se Deus quiser, mas vai ficar, né? Mas vamos dizer que você está nesse caminho, né? Que hoje você tem, comparado de quando você iniciou na autoescola, hoje você tem um poder aquisitivo melhor financeiramente, alguns bens e tudo mais, né? Fala mais um pouquinho aí sobre isso, Paizinho. O que a Bíblia diz sobre isso? Então vamos lá, vamos desmistificar algumas coisas, a questão de dinheiro, né? Então quando você fala assim, a pessoa é milionária, não sei o que, a pessoa não é. Hoje a sociedade acaba reconhecendo o sucesso profissional da sociedade por meio das conquistas e por meio de bens materiais, ok? Então nós temos que separar muito bem essa parte, porque isso é um ledo engano, é uma falsa ilusão, assim como as redes sociais transmitem somente o que as pessoas querem ver, mas não mostra os bastidores e o sofrimento aí das pessoas, entendeu? Então eu costumo sempre dizer que riqueza nada mais é a ausência de necessidade, porque se você pergunta para muita gente, o que é riqueza? Muita gente vai falar que é dinheiro. Não, riqueza nada mais é que a ausência de necessidade. Às vezes você é rico só por você estar vivo em várias partes da sua vida pessoal e profissional. Então, por exemplo, se eu chegar para você, Viviane, você é rica, você vai falar assim, você vai pensar aqui mais pelo lado financeiro, aí você vai fazer um grau comparativo. Mas quantas pessoas que têm dinheiro, porém não têm esse vigor, a idade que você tem, a saúde que você tem? Quantos milionários, bilionários queriam dar tudo para poder voltar o tempo, para poder ter uma idade menor, com mais saúde, com mais fôlego, para poder representar ainda mais para a sociedade. Nós temos que desmitificar essa questão de riqueza, de milionário, porque a verdadeira riqueza do ser humano, primeiro, ela parte aqui, na sua mente, para depois ela se materializar. Olha só que interessante. Primeiro a riqueza tem que estar aqui dentro, para depois ela se materializar. Aí vamos trazer o contexto que você soltou da fé. O que é fé? Nós estamos lidando com pessoas aqui, pessoas que hoje nós vivemos numa era, 2023, que mais está falando do lado espiritual do que décadas para trás. Hoje tem muitos influenciadores, está falando muito sobre espiritualidade. Então quer dizer que é uma coisa que não tem como mudar, entendeu? Por trabalhar por princípios, e princípios aqueles que não mudam ao longo do tempo. A mesma informação vale no passado, no hoje e vai valer no futuro. Ela não muda, é a questão espiritual, entendeu? Então quando a gente fala de fé e dinheiro, muita gente
é muito doutrinado, como é que eu posso falar? Muitas crenças de mindset, que é a maneira de pensar, que fala que dinheiro é a raiz de todo mal. Não tem nada a ver, a Bíblia em si, ela não está escrito isso. Ela está dizendo o seguinte, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e não o dinheiro em si. O dinheiro nada mais é que uma ferramenta, ele é uma energia. Ele é uma energia que você pode usar ele para o bem e você pode usar ele também para o mal. Então vai depender de como você está mentalmente. Por exemplo, nós conhecemos muitas pessoas que tem até um ditado que muita gente usa onde fala: quer conhecer um ser humano, dê para ele poder ou dinheiro, que aí ele vai mostrar de fato quem ele realmente é por dentro, porque até então ninguém sabe quem é ele. Então tem muita gente que fala assim: no dia que eu for milionário, no dia que eu ganhar uma riqueza, no dia que eu fizer isso, eu vou ajudar as pessoas. Olha para essa pessoa e fala: é mentira, é mentira, porque quem ajuda, ajuda mesmo sem ter. Ajuda em conhecimento, ajuda em delicadeza, ele ajuda em tudo. Por isso que eu gosto de uma regra da matemática que chamamos do percentual. O percentual, ele nunca fala sobre o valor exato, ele fala de um percentual. De aproximadamente. Tem uma parte também aqui: seja fiel no pouco, pois no muito eu vou lhe colocar. Tem gente hoje que quer ter muito, mas o pouco que ele tem, ele não consegue nem administrar. Então, se ele não consegue administrar o pouco, ele não tem preparo para ganhar o muito. Então, pode ver que todas as pessoas hoje que têm muito, por algum momento ele começou com pouco, administrou pouco e aos pouquinhos ele foi subindo. Tá entendendo? Então, temos que separar um pouquinho, falar assim, fé e dinheiro. Como eu falei, o dinheiro, ele é apenas uma energia, ele é um potencializador, ele é uma ferramenta. Dou até um exemplo de uma faca. Se você pegar uma faca hoje, ela serve para quê? Para cortar algo. Sim. Só que se a pessoa for maldosa, ela pega essa faca como uma arma branca e mata alguém. Mas a faca por si só, ela não tem poder de matar ninguém. Para ela poder matar alguém, alguém teve que assumir a responsabilidade da faca e fazer o uso da faca para o lado negativo. Sendo que você pode assumir o poder de uma faca e cortar um pão, cortar um queijo e vice-versa. Então, dinheiro é a mesma coisa. Quanto mais dinheiro você tem, se você tem um coração bom, você vai ajudar mais pessoas. E se você tem um coração ruim, você vai usar disso para prejudicar mais pessoas. Então, é uma coisa muito detalhe. E só um adendo, o pessoal fala fé, já está falando espiritual. Não. Você que não crê, não tem problema. É só você trocar a palavra fé por acreditar. Porque quando você fala acreditar, a pessoa já entende mais, tira o lado espirituoso. Agora, quando você fala fé, já caminha para o espiritual. Mas o que diz a palavra de Deus sobre fé? A fé é o firme fundamento das coisas que você espera e a prova daquilo que você não vê. Isso é o que a própria palavra de Deus, ela resume a palavra fé. E o que é acreditar? É porque você crê em algo. Como é que você vai crer numa coisa que você não viu? Então, por exemplo, para que esse microfone esteja aqui, para que esse troféu esteja aqui, para que essa planta esteja aqui, para que essa caneca esteja aqui, para que esse celular esteja aqui, primeiro de tudo foi criado na mente do homem. Porque Deus está dentro do ser humano. Homem, mulher, está dentro. Então, para ser criado isso, primeiro você teve que usar o que? A imaginação. Porque nós somos o único ser com a capacidade de pensar. Então, para estar aqui, primeiro alguém teve que imaginar na mente. Ele imaginou.
com a sua imaginação e depois ele colocou no papel e concretizou. O que seria o iPhone, exemplo, há 20 anos atrás? Imagina 20 anos atrás, alguém falasse para você que você teria um telefone aonde você pudesse deslizar e conversar com as pessoas de forma instantânea. Iam chamar você o quê? De louco. E hoje, se falar para você é normal. Você conversa com uma pessoa daqui no Japão em segundos. E se bobear, se você tiver a frequência dela, que é o contato dela, você conversa com ela de forma ao vivo. Sim. Então, nós temos que analisar muito bem isso. Então, o fé é você acreditar. Você visualiza e você coloca em prática, acreditando. Porque a fé, ela só funciona, que é um princípio espiritual, ela só funciona se você não duvidar. Para a fé, não existe plano B. Só existe um plano único. Eu creio e pronto. É o firme fundamento das coisas que você espera. E é a prova daquilo que você não vê. Como é que você vai provar? Como é que você vai provar? Só por isso que fala, na própria palavra ela fala, quem está pelo lado espiritual não consegue se conectar com a carne, o lado material. Então, se você começa a falar muito de fé sobre alguma coisa, quem está no mundo natural chama você de louco. Se você fala que tem dinheiro, então mostra o seu dinheiro. Olha aí a afronta. Então, devemos viver, a própria palavra ela fala, devemos viver por fé e não por vista. Porque enganoso é o coração do homem. E quando você olha para uma coisa, o que vem primeiro? O ver ou o crer? O que vem primeiro? O crer, né? O crer vem primeiro pela imaginação. Sim. Mas a sociedade só acredita naquilo que ela vê. Então aquele que vive por vista não consegue conviver pela fé. Entendeu? Então o que segura hoje na questão cristã que é você enxergar que você vai ter um mundo melhor. Você enxerga que você pode ter uma vida melhor. Mas não é só visualizar e ficar quietinho. É orar, é vigiar, é praticar e fazer as ações corretas. E acreditando. Nunca na força dos seus braços. Nunca. Entendeu? Tem até a parte da Bíblia também que ela fala assim, não se estribe no seu próprio entendimento. Se eu não me engano, Provérbio 3,5, ele fala assim, não se estribe no seu próprio entendimento. Eu, particularmente, Clodoaldo Paizinho, tive uma experiência muito real, muito real, entendeu? Que de todas as empresas que Deus permitiu que a gente conseguisse, a única que Ele permitiu, que o Paizinho abrisse, que não foi por fruto da fé, ela quebrou. A única. Tá? E isso daí, Paizinho, acredito que entra a questão que nós estamos falando aqui. Quando se fala de dinheiro e fé, é igual você falou, o problema não é o dinheiro, e sim o amor ao dinheiro. Exato. Né? Então, aquele que está... Tem uma palavra que fala assim, né? Que aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Aí acredito que entra muito nisso. Porque quando você está fazendo pela fé e pela forma que você explicou, o dinheiro, ele não é um resultado, e sim uma consequência, né? Você plantou e aí você foi plantando a fé, o acreditar, a ação, o agir, o vigiar, o tomar cuidado, e a consequência foi você ser próspero financeiramente, ou seja, o dinheiro veio até você, não foi você que foi até o dinheiro. Mas aí, quando entra nessa questão que você falou agora, que você quebrou, foi quando, de uma certa forma, o dinheiro tomou o lugar da fé, entrou no coração, ou seja, aquilo desceu pro coração, o coração, né, tá aqui. Então aquilo desceu pro coração e você pensou, ou seja, entrou o eu, a soberba, o orgulho, e aí foi o momento que você falou assim, não, bateu no pé e falou, não, agora eu não preciso mais de fé, não preciso mais de Deus, não preciso mais de nada, porque você olhou... a conta bancária. Exatamente. Você olhou a conta bancária, você falou, não, eu tenho X valor, aquele espaço é esse X valor, eu consigo. Exato. Foi aí o momento que você, acredito eu, Paizinho, eu também sou cristã, que você teve uma particularidade com Deus. Foi onde você
conseguiu conhecer mais a Deus, né? Porque às vezes a gente acaba conhecendo a Deus, cada um tem a sua fé, né? Cada um acredita em algo diferente, né? Nós estamos aqui, não estamos aqui pra julgar ninguém, falar o que é certo, o que é errado. Estamos aqui falando do que a gente acredita, né? Cada um acredita numa coisa diferente, né? E acredito que quando você, tipo assim, eu que sou cristã, sempre tem um momento que você tem uma particularidade onde você conhece realmente a Deus. E não conhece de ouvir falar, conhece de experiência, né? E ontem eu até comentei algo sobre isso tava comentando algo sobre isso no meu Instagram pessoal, né? Que eu tive uma experiência diferente após eu ter me tornado mãe. Então, pra mim, muitas coisas mudaram depois que eu me tornei mãe, muitas visões. Eu tive vários momentos também que eu entrei numa particularidade maior com Deus, porque eu deixei de conhecer a Deus, de ouvir falar. Por quê? Eu falo isso porque eu, pelo menos, não sei você, paizinho, eu nasci no berço evangélico, né? Então, tipo, meus pais eram evangélicos, sempre me condicionaram, tipo assim, você está aqui na igreja e não sei o quê. Só que chegou uma fase da minha vida que eu falei assim, não, peraí, será que é isso mesmo? Por que eu tô aqui? Comecei a questionar. E aí foi quando eu tive pessoas sábias próximas a mim, né? Que souberam me conduzir. Falaram assim, por que você tá aqui? Aí eu respondia sempre assim, porque meus pais me falaram pra estar aqui. Aí foi quando eu comecei a aprofundar em conhecer a Deus, quem era Deus, o que era Deus, e comecei a ter as minhas próprias experiências. E acredito que quando a gente começa a ter as nossas próprias experiências com Deus, em tudo, na vida, né? A gente aprende muito mais. Porque assim, depois, eu acredito que você não foi o mesmo depois que você teve a experiência de quebrar financeiramente, quebrar pela primeira vez, né, de uma certa forma. Então foi diferente. Então acredito que daquele ponto pra frente não era mais o mesmo paizinho. Me corrija se eu estiver errada. Não era mais o mesmo paizinho. Então você aprendeu algo novo, não de ouvir falar, porque até então você foi caminhando com as unidades. Não, tá tudo certo, eu tenho fé, eu acredito, e aí você colocava em prática e aquilo se materializava, acontecia. E de repente, quando você tirou a fé, ou seja, se deixou ser consumido pelo orgulho, por tudo isso, foi aonde que entrou essa quebra, né? Então, porque é uma coisa bem interessante, porque quando você fala de Deus não se zomba, né? De Deus não se zomba e a glória dele não divide com ninguém. A glória é dele e para ele. Então, quando vamos supor, Deus fala que para Deus não tem plano B. E a fé tem que ser uma fé genuína. É um acreditar sem duvidar. E ele percebe que quando você está confiando nele, porque eu já tenho várias experiências, por exemplo, que hoje o ser humano, por mais que fala que vive pela fé, mas às vezes ele está tão bombardeado pela sociedade, pelo lado natural, que acaba desviando um pouquinho. E Deus, ele sabe, eu já tive experiência, Viviane, no ponto que várias experiências, passa por um momento difícil e a mente do homem, ela começa a criar mecanismo para você procurar soluções. E Deus, ele está vendo tudo. Por mais que você está acreditando em Deus, por mais que você está acreditando em Deus, mas ele sabe que no fundo, você está confiando no gerente do banco. Você está confiando no empréstimo da empresa. Você está confiando no empréstimo do amigo. E se ajudar, que bom. Você fala, Deus está comigo. Não, mas será que ele realmente está? Porque Deus, ele só age no impossível. O que é possível, ele deixa ao homem. Sim. Ele criou a terra para o homem dominar, homem e mulher, para dominar sobre tudo, sobre a terra, a água, o céu, dominar tudo. Entendeu? Então, agora, a fé é aquela fé genuína, quando imagina você estar num ambiente que você está no fundo do poço, mas no fundo, você olha para todos os lados. Eu já tive experiências assim, olha para todos os lados. E você fala, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Mas enquanto você não se quebranta diante dele, se dobra a ele e reconhece que o seu socorro vem dele,
Enquanto não acontecer essa vertente, você fica patinando. Mas quando você está naquele momento que você entrega, e ele sabe que é, porque Deus não consegue conviver com o coração quebrantado. Ele se quebranta diante de um filho, se dedicar a ele, se quebranta a ele com um coração sincero, um coração humilde e sincero. Sim. Quando ele percebe que a confiança está nele, aí você vê o agir dele trabalhar. E aí você fala, é impossível. Se alguém me perguntar, como você construiu tudo isso? Não sei explicar. Não consigo explicar, somente pela mão dele. Não tem explicação. E quando, por acaso, tipo assim, quando você dizer ou achar que tem uma explicação lógica sua, então é porque já consumiu o orgulho, tudo já consumiu seu coração. Que enquanto você ainda fala, não, eu não tenho como explicar, igual não teve um dia que você perguntou assim pra mim, Viane, como que você faz, vou expor um pouquinho aqui, como que você faz pra administrar tudo? Porque, pra quem não sabe, eu sou mãe, sou solteira e eu tenho um filho e é só eu e meu filho, né? E aí você perguntou pra mim, como que você consegue? Como que você consegue? Você lembra que a primeira coisa que eu te respondi? A primeira coisa que eu respondi pro paizinho foi fé. Porque muitas das vezes é igual o paizinho falou, quando você tá a fé, você acreditar naquilo que você não vê mesmo, naquilo, você esperar por algo que você não vê. Porque muitas das vezes eu também, como mãe solteira e tudo mais, já vivi situações que, é igual você falou, você tá no fundo do poço e você já pensou em todas as soluções, em todas as alternativas possíveis que Deus deu consciência pro homem saber. Porque o homem, foi como você falou, Deus deu poder pro homem dominar tudo, dominar os pensamentos, dominar a terra, dominar a criação. O homem criou o avião, o homem criou tudo que nós temos hoje. Então Deus deu esse poder pra gente. E tem situações que, acredito que a fé entra nessa situação, que quando você já passou todas as ideias na sua mente, você não tem mais nenhuma alternativa, é onde você tem que entregar, falar assim, não, Deus, tá aqui, tá na sua mão, porque eu não sei mais pra onde olhar. É igual aquele, desculpa, eu me empolgo, é igual o povo que tava ali no deserto, né, que eles estavam entre o faraó e entre o mar vermelho. Aquele momento que Moisés, que era o líder daquele povo, ele olhou e ali ele teve que ter fé. Não tinha como ele ver pela lógica humana alguém sair andando por cima do mar, ou voltar aquelas pessoas que não tinham conhecimento de... Ali era um povo, né? Então ninguém ali, não pode ser que tivesse um ou outro, mas ninguém ali tinha conhecimento de espada, de lutar, de se defender, para poder enfrentar um exército preparado, que tinha as armas, o escudo corretamente. Então aí não tinha saída. Ele não tinha escolha. Naquele ambiente existe uma questão do ser humano, que é murmurar. Entendeu? É murmurar, arrumar sempre uma desculpa. E Deus abomina o reclamão, aquele que dá desculpa. Entendeu? Então a fé que sempre fala assim, ela é genuína, você não pode duvidar nela, você não pode duvidar. Só que aí vem aquela questão, você espera perder todas as opções do homem para poder ir lá e resolver. Por que não já procurou ele antes? Por que já não confiou nele antes? Por que ele esperou você cair tudo? Aí é onde vem a arrogância, o orgulho do ser humano. Aí quando você traz a consciência, não tem como fugir. Não tem. É certeza, certo? Pessoal, esse foi mais um bate-papo mesmo. Nós viemos aqui conversar um pouquinho, né, Paizinho, sobre algo que faz parte da vida dele, porque o podcast é seu e a nossa intenção é essa, trazer cada dia mais assuntos que você tenha prazer em falar, que também de uma certa forma traga conhecimento, né, para todos que estão nos assistindo, porque pelo menos eu acredito assim, que nem eu nem você estamos aqui para, vamos supor, colocar de uma certa forma perdendo tempo. Nós estamos aqui para passar de uma certa forma um pouco conhecimento, a experiência que nós temos, né? Eu não digo que eu tenho tanta experiência assim, é por isso que eu trago para
Pessoal, então não esquece, você que tá ouvindo a gente aqui no podcast, encaminha pro seu amigo, pra sua amiga que tá precisando ouvir uma palavra, um conforto, né, sobre tudo isso que a gente falou aqui hoje. Foi um podcast, assim, bem diferenciado, né? Eu fiquei até emocionada, segurei a emoção porque eu sou chorona, gente, eu sou chorona, então não tem muito o que eu fazer, não. Já é o meu perfil, eu sou assim. Que eu sou sensível, né? Eu sou sensível quando se fala... É um tema delicado. Quando se fala de Deus e tudo mais, é um tema que é bem complexo, é bem profundo, e querendo ou não toca no íntimo da gente, né? Não tem como... Se emocionar, não tem como não se emocionar e não tem como você continuar duro, né? Da mesma forma que você chegou, é igual eu que sou mãe. Não tem como eu não me emocionar quando o meu filho vem e fala, mamãe te amo, fala alguma coisa. Não tem como eu ficar dura perante aquilo, né? Quando ele faz alguma coisa e pede, desculpa mamãe. Não tem como eu não me quebrar. É a mesma coisa. Pessoal. Que nem Deus ele não consegue, ele pode te levantar 1000 vezes que você cai, mas ele não levanta você das suas desculpas, entendeu? Toda vez que você for diante dele, não vá com desculpa, porque ele conhece tudo, tá bom? Então, um voto que eu dou, uma palavra para quem estiver nos assistindo, ouvindo, não desista dos seus sonhos. Os sonhos, de uma certa forma, direta ou indireta, Deus está dentro de você, então se ele permitiu você visualizar, ele permitiu que aquilo ali é possível. Nunca se limite achando que você não pode. Mas lembre-se, se você tem um sonho, Deus ele quer sempre o seu melhor. Claro que Deus vai trabalhar sempre aonde o seu sonho não beneficie somente você, e sim a mais pessoas que estão à sua volta. Porque a grandeza de Deus, o prazer dele, ele está num todo, ele não está só em você, porque ele não é egoísta. Então não abra mão dos seus sonhos, mas lembre também, se você tem um sonho, procure você também fazer a sua parte, que você esteja pelo menos disposto a pagar o preço, a pagar o que for preciso para que esse sonho seja realizado. Porque quando as bênçãos de Deus vêm para a sua vida, a própria palavra de Deus ela fala que as bênçãos de Deus lhe alcançarão. Olha só que interessante, você não precisa nem ir atrás dela, ela vem atrás de você. Então, se Deus me permitiu eu ter alguns resultados consideráveis perante a sociedade, é porque em algum momento, lá atrás, com direção, claro, eu paguei o preço, eu fiz algumas plantações. E plantação, o exemplo que eu dou é uma árvore. Para que uma árvore possa dar uma sombra, ela demora 5 a 10 anos. E é 10 anos se dedicando, se qualificando, para que lá na frente, quando as forças diminuir, Salomão já dizia isso, que enquanto você é novo, aproveite o seu vigor, mas o futuro vai chegar. E lá você vai estar o quê? Como eu posso falar? Com a sua, como é que eu uso o termo? O seu vigor, ele vai diminuir, você não vai conseguir trabalhar tanto quanto você era novo. Então, devido a isso, as sombras que você fez lá atrás, ela vai lhe proteger. Isso é um conselho de Salomão, tá bom? Forte abraço, fique com Deus, Deus abençoe e aguardo vocês aí num próximo vídeo aí, tá bom? Obrigado! Tchau!